Olá, todos aí que estão esperando as 5 perguntas. Eu elaborei aqui. Ficou um pouco complicado porque existe um foco sobre um assunto em relação a essa questão das 5 perguntas. Muitas pessoas me perguntarão sobre esse negócio do vírus, gente querendo saber sobre essa questão dessa votação aí, desse orçamento, dessas articulações, se isso vai atrapalhar o governo, vai atrapalhar o presidente, tarará. Então, assim, eu tentei elaborar de uma forma mais clara possível para poder obter a resposta do tarô de uma forma mais clara possível. Não sei se isso vai conseguir matar a curiosidade das pessoas, mas as pessoas que vêm me acompanhando sabem que eu fiz um vídeo trimestral, se eu não me engano, fevereiro, março, abril, que apareceu alguns atritos, algumas situações, alguns obstáculos, mas eu sempre vejo que no final das contas existe uma solução, existe uma situação que vai se resolver, que tem algumas coisas para vir à tona, alguns aborrecimentos, algumas pessoas desapontadas, que eu acho até que já aconteceu, e sobre algumas coisas que eu andei vendo. Esse período foi um período onde tá tendo esse negócio aí das votações desse orçamento, tá tendo aí essa questão de uma articulação de um problema entre o Rodrigo Maia junto com o presidente do Senado, junto com o Bolsonaro, presidente. Eles podem estar articulando alguma coisa para tentar entrar em acordos, e isso de fato existe. E assim, a pergunta foi: Rodrigo Maia, juntamente com essa questão do Senado, consegue atrapalhar o governo Bolsonaro, os planos de definição de resoluções financeiras dentro do governo, dentro dessa questão do orçamento? Pelo que eu entendi da resposta, existe sim. Todo mundo sabe que existe uma articulação negativa dentro desse governo. Como todos os governos têm os prós e os contras, os que são a favor e os que são contras. A resposta é sim, tem sim cortes em relação à questão financeira, existe sim articulação, existe sim um peso. Você vê que o 5 de espada está entre o 8 de copas, o 5 de copas, aliás, e o 7 de ouros. Então existe sim desapontamentos, existe sim desencantos, existe sim desejo de vingança, existe sim mentira, existe sim muita malícia, o valete de espada. Então, assim, que consegue atrapalhar? Consegue. Pelo que o jogo fala, consegue. Não vou dizer que consegue cortar, atrapalhar de uma maneira que gere um grande corte, algo nesse sentido. Mas a resposta é: consegue. Eles vão fazer as coisas de uma forma que agrade a ele. No final das contas, existe uma malícia sobre o que o jogo diz, e é como se de alguma forma o Bolsonaro tivesse que ceder, ou fosse ceder a alguma coisa ali interna, porque o 7 de ouros, ele traz essa necessidade de você aceitar algo que lhe pode custar caro, porém necessário. Você tem que ousar, você tem que arriscar. E aqui mostra uma habilidade, uma pressão muito grande sobre isso. Então, existe uma pressão sobre o presidente, sobre essa questão desses poderes aí, dessa briga desses poderes. E é como se fosse meio que obrigado a ceder. Então vai ter lá eles vão repartir lá esse orçamento. E de fato a coisa vai ser do jeito que já está caminhando para ser, pelo que o jogo fala. Porque existe uma malícia muito negativa. E depois que o presidente de alguma forma esfria a cabeça, ele vê, é como se ele visse que ele tem que tentar meio que ser maleável, para com que ele não caia em armadilhas que ele está vendo que está se encaminhando para cair, vamos dizer assim. Então, assim, eu estou vendo que o jogo está respondendo, gente. Então, quem entende de política vai entender o que eu estou querendo dizer, tá? Então, o as de paus na base do jogo mostra que sim, que eles vão articular, e eles estão com esse pensamento. Tem cortes. Se o presidente barreirar muito, o presidente vai acabar tendo prejuízo. O governo, vamos dizer assim, não vou dizer o presidente, porque ele não é um prejuízo pessoal. Dentro da administração, tem sim. Existem situações que ele pode impor a vontade dele, e existem outras que ele vai ter que
que vai ter que entrar em acordos. Então é isso que responde. Ele vai entrar em acordos em relação a esse negócio do orçamento para com que Rodrigo Maia e o presidente do Senado não prejudique ele futuramente ou não faça algo que prejudique, embora isso totalmente fora a vontade dele. Isso é muito claro no jogo, tá? Então espero que tenha sido claro. Claro, eu não entendo muito bem, eu já expliquei várias vezes. Existem algumas coisas que só quem vive da política ou quem estuda muito política vai entender. Eu entendo de cartas, então a resposta é essa. Então quem entende vai absorver o que é que o jogo está querendo dizer. Sempre como eu costumo dizer, o jogo está dizendo, mas quem entende vai encaixando dentro da situação. Claro que tem um grande risco sim, porque o valé de espada não brinca, o valé de espada é perigoso demais. E existe sim um interesse de prejudicar. Não tem nem escapatória. Vamos ver aqui. A segunda pergunta é muito direcionada também para o governo. A pergunta essa pergunta veio algumas vezes de forma meio de sinônimo e eu fui, escolhi ela porque teve várias perguntas sobre isso. As articulações contrárias ao governo levará ou conseguirá levar de alguma forma o presidente a um impeachment? Existe uma intenção, a gente sabe que o valé de espada mostra lá na outra jogada, que existe uma intenção de prejudicar ou de articular a ponto do presidente Bolsonaro cair numa isca, em relação a algumas articulações e pessoas que têm interesse, se ele não ceder ao interesse da maioria ali dentro e virar uma pedra no caminho, eles têm sim a intenção de armar situações que leve ele a um problema a ponto de ter que eles quererem colocar de novo, instaurar o impeachment, Pelo que o jogo fala, não. Mesmo tendo uma pressão, mesmo tendo uma situação de dificuldades, existem também pessoas muito aliadas a ele, ao presidente. Então, existem pessoas que tramam, sim, 9 de paus, 9 de espada, 9 de ouros, mas o 9 de ouros sobressai o 9 de espada e o 9 de paus. Se ele sobressai, então o lucro do presidente, o fruto do presidente, o lado positivo em relação ao presidente, sobressai a pressão e as intenções de corte de obstáculos do caminho. Então, obstáculos vão aparecer, situações vão colocar, mas que ele se sobressai, tá? Existem sim forças ocultas agindo, forças ocultas nesse caso, manipulações de falsidades, situações que estão ainda meio que esperando esperando um vacilo para que possa pegar, vamos dizer assim. Essa lua, ela traz o perigo, ela traz a falsidade, ela traz as articulações negativas afirmadas. Porém, a imperatriz mostra a senhora do trono. Ninguém tira, ela sobressai a lua. Então, assim, o trono, no caso, o poder é dele, ele vai estar lá até o fim. Eu acho pouco provável que, a não ser que o próprio presidente cochile e não preste atenção, mas ele é muito atento. O Bolsonaro, pelo que o jogo fala, ele sabe, é como se ele estivesse num ninho de cobra, mas ele soubesse aonde ele está pisando. A imperatriz, ela tem um poder muito grande, ela tá olhando e ela sabe aonde ela está pisando. Ela sabe aonde é o terreno fértil e aonde é o terreno árido. Então é como se o jogo mostrasse que ele sabe dos riscos e ele sabe ceder internamente na hora que é necessário. 4 de copas são os fantasmas, são os diabinhos que ficam rondando a cabeça dele, sabe? Tem horas que ele tem vontade, se a gente vê ele dizendo às vezes coisas, cuspindo mesmo fogo, dizendo aquilo que ele pensa, tu imagina aquilo que tá rondando a cabeça dele, que ele tem vontade de fazer mais, de dizer mais, e ele tem que se conter, Ele tem que ter cuidado com as influências ao redor da cabeça dele, pela base do jogo. Mas não, as articulações existem, mas eu vejo ele se sobressaindo. Essa questão de impeachment é muito remota, essa possibilidade, tá? Existem muitas pessoas que esperam isso ou perguntam sobre isso, mas eu acredito que, pelo que o jogo está dizendo, é muito remota. Não vou dizer que é impossível, mas é muito remota. Terceira pergunta. Tem uma pessoa que me pergunta sempre isso,
que bate nessa tecla e algumas vezes eu até me esqueci dessa pergunta dela. E resolvi colocar aqui, que a gente sabe que tá muito, muito oculto esse assunto, mas esse assunto breve virá à tona, que é sobre o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha vai abrir tudo que ele sabe nessa delação premiada dele, causando realmente um rebuliço muito grande, a entregação de muita gente. Seguinte, pelo que o jogo fala, na abertura saiu o julgamento. Então, assim, o julgamento ele é o quê? O ressurgimento, o surgimento de situações que vão vir à tona, indiferente de Eduardo Cunha dizer ou não. Mas cedo ou mais tarde, coisas que estão abafadas, que estão em segredo, vão vir à tona, né? E eu vejo o seguinte, eu vejo que ele vai dizer sim, que ele vai usar o poder de conhecimento dele para se defender. Mas eu vou ser muito sincera, pelo que o jogo fala, eu vejo uma vitória para ele, aparece aqui no jogo, como se ele fosse conseguir, talvez diminuir a pena ou algo nesse sentido, através dessa delação. Mas ele muito amparado, esse homem, viu? Pelo que o jogo fala, tem duas mulheres ali acima da cabeça dele, ele entra na base do jogo como imperador, e eu vejo ele como uma vitória, e vejo ele como se ele fosse fazer uma mudança, acontecer alguma coisa que vai mudar, depois dessa, que vem à tona alguma coisa, vem, mas não saiu uma carta negativa, simbolizando algum escândalo muito grande, e sim mostra como se ele tivesse muito bem amparado. Então ele está preso, né? Acredito que esteja. Que eu saiba, eu acho que ele, não sei se ele saiu nesse negócio aí de segunda instância, mas acredito que não, porque eu não ouvi falar e nem procurei muito saber sobre isso. Mas a impressão que dá é que ele está muito bem amparado por duas rainhas. Essas duas rainhas podem simbolizar dois poderes que estão amparando ele. Dois poderes que estão dando suporte a ele ou não dizer, ou dizer, né, entregar alguém, mas assim, existem situações que vão vir à tona que traz vitória para ele. Então, assim, o jogo não mostra ele com a intenção ou podendo entregar todo mundo, porque existem pessoas em cima dele dando um suporte, ou alimentando, ou dando muito dinheiro, sabe? Através dessas mulheres aqui, fazendo com que ele aguente lá a pressão. Então, eu acredito que ele diga, mas o que ele vai dizer não seja uma bomba de Hiroshima, como tem gente esperando. Ele vai manobrar isso aí de alguma forma. Talvez os peixes grandes mesmo, ele não entregue. Porque ele está sendo muito bem alimentado. Ou está sendo muito pago, ou estão pagando a ele mensalmente alguma coisa, ou estão pagando, estão dando poder a ele, porque pelo que o jogo fala aqui, fala que vem à tona, indiferente dele, situações sobre aquilo que ele sabe, aquilo que ele estava envolvido, ou pessoas de poderes que estavam envolvidas. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, pelo que eu tô vendo aqui, ele tá como se ele tivesse, ele fosse realmente um arquivo, e ele não é burro. Ele sabe também que muita coisa, se ele falar, ele pode se prejudicar também dentro dessa situação. E eu vejo um jogo de poder muito grande aqui. Eu não acredito que ele entregue todo mundo de fato como é. Eu acho que vai ter manobra sim, porque é favorável para ele. E é isso que eu vejo aqui no jogo. Vamos ver aqui a quarta pergunta. A quarta pergunta é sobre a economia. Só que dessa vez, as pessoas elas se preocupam muito com as pessoas, os trabalhadores, as pessoas, não só as pessoas que estão, os empresários que vão crescer, para com que a bola mestra, que é o dinheiro, se movimentar e assim melhorar o emprego, mas sim, de uma forma diretamente aos trabalhadores. Pessoas que estão muito tempo fora do mercado, pessoas que vai melhorar, 2020 vai dar resultados positivos na economia para os trabalhadores, tá? Pelo que o jogo fala, gente, é o seguinte: saiu 2 de espada, 8 de copas, 3 de ouros, na primeira 3 cartas, mostrando a dificuldade, a lentidão, a espera. Eu posso dizer que
Esse ano ainda não vai ser um ano de grandes movimentações, mas do meio do ano em diante já sai o carro, o Papa e o 8 de paus. Só que o eremita fecha. O eremita, tudo que o eremita aparece é lento, né? Então, na base do jogo mostra que as pessoas vão ter que procurar ter mais conhecimento, quer dizer, os trabalhadores aí fazer reciclagem, alguma coisa, para com que esse carro comece a andar, as coisas começarem a se movimentar, mas baseada em busca do conhecimento. Então, precisa acontecer alguma coisa. Porém, o eremita é lento. Então, essa economia para melhorar para os trabalhadores, para as pessoas que estão fora do mercado voltarem de uma forma mais em massa, mais intensa, ainda leva um tempo. Talvez ainda não seja o ano de 2020 o ano para crescimento tão grande assim, movida pela questão de trabalho. Mas que tem melhora, tem. Pior já passou. Os desapontamentos, as energias mais paradas, mais travadas, tá indo para o passado. E o movimento vem, sim. Agora, é como eu disse, eu acho que é coisa para o final do ano, para 2021. Coisa para depois de setembro, outubro, é que as pessoas vai tendo os resultados mais positivos, pessoas voltando no mercado, mais ou menos nesse sentido. Aqueles que estão parados se reciclem na medida do possível, se reinventem com a busca do conhecimento, como o Papa mostra e o eremita. Mesmo de forma limitada, mas necessária, tá? Então, assim, tem sim melhoras, mas eu não vou dizer que essas melhoras acontecem de uma forma rápida, porque como essas 3 primeiras cartas elas mostram o movimento do começo do ano até mais ou menos agosto, setembro, julho, agosto, setembro, dessa faixa, ainda aparece uma limitação. 3 de ouro são as colunas, quando as coisas começam a melhorar em relação às moedas de ouro, e o carro, as coisas começam a andar, a trazer movimento, tá? Essa primeira metade do ano circule melhor em algumas coisas ligadas como eu costumo dizer, dinheiro atrai dinheiro. Aqueles que já têm e começar a ter mais segurança e começar a movimentar. Consequentemente, os empresários, as pessoas que empreendem, melhorarem financeiramente. Então, aí talvez comece a segunda fase de ter o retorno do trabalhador. Quer dizer, as pessoas começarem a ter emprego através dessa primeira leva, que vai começar a melhorar. Mas realmente, em crescimento de emprego agora já não. Eu estou explicando assim porque o tarô ele tem uma necessidade de você explicar as cartas, e isso leva mais tempo em cada leitura. Estou tentando fazer de uma forma bem explicativa, não ser com o baralho comum, que é bem pá, né? Mais direta, mais objetiva. Agora, a quinta pergunta saiu sobre esse vírus, esse coronavírus, que me perguntaram demais. Tem vários nas cartas da semana e tudo, o pessoal pedindo pra gente ver sobre essa questão da saúde pública, no caso, sobre essa questão do vírus. O que é que o tarô fala? O que é que as cartas falam em relação a isso? O que é que mostra? Mostra, sim, o 9 de copas é aquele período de alegria, aquele período que você tem a impressão de que a coisa vai ser controlada, né? Aí o valete de ouros, mostrando que existe sim uma tendência, se as pessoas ficarem mais atentas, aqui no Brasil, tô falando, né? Em relação ao Brasil. Mas sim, tem um perigo, sim, que o 7 de espada e a torre mostra que vai ter um período, esse período mais ou menos entre abril até o meio do ano, vai aparecer casos, não vou dizer que é esses meses todos, mas entre abril e junho, mais ou menos, julho, vai ter sim mortes, vai ter situações de risco aqui sobre essa questão do coronavírus. Porque o 10 de espada afirma essa coisa de mortes, vai aparecer. Vai dar um pânicozinho, mas o mundo, como base, mostra que se resolve e que vai ter uma freada sobre isso não vai se alastrar, entendeu? Dentro do Brasil, vamos dizer assim. Mas tem um período meio crítico, viu? Um período que entra-se parecendo ter controle, e tem que ter sim, a saúde pública tem que ter cuidado em relação a isso. Nós temos que ter nossos cuidados com álcool em gel, máscara, se você tiver em meios de sair muito, tiver que pegar ônibus, coisas assim,
no meio das pessoas, é bom se precaver sim, viu? Porque eu acredito que, como tá no meio do jogo, é mais ou menos agora próximo uma crisezinha ou um aumento de casos. Embora tenha um equilíbrio, existe sim mortes em relação a isso, infelizmente. Mas o mundo ele mostra essa proteção, quer dizer, consegue controlar, consegue haver o controle. Mas vamos tomar de conta, sabe? Porque vírus é vírus, ninguém pode dormir no ponto, não. Gente, assim, dentro de uma visão geral, eu vou dizer pra vocês o que eu percebi, né, dentro do jogo. Em relação a essa questão política, essa questão das manifestações que me perguntaram também, eu não incluí aqui, mas eu vou falar um pouco. Essas manifestações vêm aí, né, a favor de Bolsonaro, dessas situações todas aí. Vai ser muito bem recebida, vai ter motivações, vai ter movimento. Pela leitura que eu fiz, mostra que isso vai ser uma coisa que vai ter um movimento positivo, mas eu não vou mentir em dizer que isso vai mudar alguma coisa. Eu não vejo grandes mudanças, vai ser uma coisa que vai alertar, que dá uma força e que é bom fazer sim manifestações positivas, pacíficas, sempre é positiva, mas é aquelas coisas, são movimentos necessários que tem que ser contínuo para com que isso flua algum efeito, né, em relação, porque no final das contas, pelo que eu percebi ali, existe um acordo. Eu vejo que é necessário haver um acordo na cabeça. Dentro dessa situação, Bolsonaro com Rodrigo Maia, embora tenha a falsidade, tenha o valete de espada ali, mas existe uma necessidade e aquilo ali vai acontecer. Vamos ter que se ver aí sobre esse negócio desse orçamento e ver o que pode ser feito e ver como é que vai ser votado e ver sobre esse veto, porque o presidente ele está tentando endurecer. Porém, existem pessoas ao redor dele já tentando convencê-lo em amolecer ou resolver ou mandar, como ele já mandou, essa contraproposta lá e tudo. Então, no final da situação em relação a essa questão de política, as coisas vão se formando, vão indo para o seu lugar. Quem tem que ter cuidado, sim, com articulações negativas é o próprio governo, né? Os que estão contra, aqueles que não gostam, é que tem sim, que o próprio presidente vai ter que ter cuidado, porque é aquela coisa de dormir com o olho aberto e outro fechado. Fato, existe essa briga de poder, existe malícia e existe uma ganância muito grande, porque não está havendo mais facilidades de desvio de dinheiro. Claro que existir deve existir, mas não tem mais aquela facilidade, existe um controle maior. E diante desse controle maior, as pessoas que têm costume de boa vida, de ter facilidade de orçamento, de não sei o que, estão tudo doido. Então, essa pressão, ela existe. E essa confusão em relação à questão de poder de dinheiro, de entrada de dinheiro, de facilidade de dinheiro, o governo o próprio governo Bolsonaro ele é mais rígido nesse ponto, e então vai ter conflitos diretos por causa disso. É isso que eu percebi no jogo e nas caídas do jogo e dessas perguntas. Pois, gente, um abraço. Espero que tenha sido esclarecedor esse jogo. A gente teve uma visão muito clara em relação a algumas coisas. Claro que às vezes a gente se frustra, porque a gente quer um resultado positivo, afirmativo, e existem situações que tem um certo jogo de cintura e um molejo que às vezes não agrada muito a gente, as respostas, né? Gente, um abraço, boa sorte aí a todos. Vamos cuidar da saúde, tá? Também dar um aviso aqui às pessoas que têm interesse no curso, nos videoaulas. Os videoaulas continuam na mesmo preço de dezembro. Não aumentei, não tirei. Continuei, deixei com combo. Porque tá vendendo tranquilo. Então, assim, as pessoas que têm interesse, que ainda têm interesse, que querem saber um pouco, só entrar em contato comigo. As apostilas de banhos, as apostilas de tarô, as apostilas de baralho cigano, as apostilas de baralho comum. Pelo WhatsApp, que eu sempre deixo aqui embaixo no vídeo. O meu número de WhatsApp, consultas também pelo WhatsApp, tá bom? Gente, um abraço, boa sorte e até a próxima, se Deus quiser.